Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Olá, Walter, bem-vindo ao seu programa, ao nosso programa. Tudo bem com você, Walter? Tudo bem, Ângela? Tudo bom com os nossos ouvintes? Vamos mais uma vez falar aqui de um assunto que vai contribuir para as pessoas despertarem, acenderem e entenderem melhor a vida. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, meu querido. Então, o assunto hoje, pessoal, você é sócio da sua existência, adorei, né? Ou majoritário ou minoritário. Olha, isso é muito legal, porque o Walter, como ele entende muito de psicanálise, hoje ele vai falar muito sobre esse tema. Walter, você quer falar alguma coisa sobre o tema, inicialmente, essa pergunta? O tema é uma provocação a uma reflexão que as pessoas podem fazer sobre a relação delas com a própria existência, né? Você, de fato, é sócio da sua existência, você e ela, né, caminham juntos. Agora, você manda nela ou você se submete a ela, né? Como é que funciona isso? Quando você é majoritário, você manda, né? Você tem o número maior de ações, você tem maior capital, você decide, você faz da sua vida, né, a sua história. Agora, quando você é sócio minoritário, você vai atrás, aí você tem que obedecer, você se submete, mandam na sua existência, e é isso que a gente vai falar um pouco nesse momento agora, né, sobre esse tema, e provocar vocês a essa reflexão, né, como é que é, qual que é a sua relação com a sua existência? Ela é sua, né, e você é sócio, é um empreendimento de vida, né? Empreender na vida. Então, como é que isso funciona, né? Você domina, você comanda ou você se submete, né? Você está em desvantagem nessa situação. Então, é isso que nós vamos falar um pouco hoje. Bom, temos muitas perguntas aqui para o Dr. Walter Trebitz, que, aliás, para quem não conhece ainda o meu querido Walter, ele é professor de Direito, psicanalista, e ele é remido desse programa, né? Ele, toda sexta-feira, aqui na TV Galáctica, ele compartilha amorosamente, afetuosamente, todo o conhecimento para que a gente chegue juntos aí, nessa onda de quinta D que está chegando e que depende de cada um de nós adentrar ou não, das nossas escolhas, né, Walter? Walter, é isso aí. O que pensamos hoje determina o que vamos viver? O que você me diz disso? Sim, o que nós pensamos é o que nós vivemos, né? Então, as pessoas que têm esperança, têm uma expectativa, têm desejo de progresso, elas têm dentro de si o progresso, têm a esperança, têm expectativas positivas. Agora, quando você reúne em si, né, a descrença eu não falo nem numa crença religiosa, não é nenhuma questão assim, mas a descrença da vida, das pessoas, das situações, né, se torna, vamos dizer assim, se arma, vamos dizer assim, de forma a se colocar, né, em desânimo, a se colocar descrente da vida, das coisas, porque existem fatos que nos deixam, vamos dizer assim, perplexos, contrariados, mas esses fatos ocorrem, né, dentro de uma realidade que todos aqueles que nos assistem aqui, tantos mais que ainda vão assistir, já tem isso, né, como um fato. A nossa civilização passa por uma mudança sem precedentes, né, uma mudança para que o ser humano seja outra, né, outra criatura, outro ser, né, um ser espiritualizado, um ser de ascensão, um ser de quinta dimensão. E você não consegue limpar a casa sem ver a sujeira, você não consegue corrigir o erro sem conhecer esse erro, né? Então, o que nós pensamos, via de regra, vamos viver isso. Aí existem a divisão dos grupos, os grupos que vivem, vamos chamar assim de uma forma muito forte e dura, mas é real, uma miserabilidade humana, né? Porque são os grupos que estão ligados, né, a desgraça, a fatos que denigrem o ser humano, a fatos que estão relacionados
estatísticas negativas, consomem informação da mídia escura. A mídia escura não está interessada na tua saúde, não está interessada em você, não está interessada no seu progresso, né? Então, mas as pessoas insistem, né? Insistem, e a gente entra na casa das pessoas e vê, né, aquela televisão que já perdeu tamanho, já não sei mais se é de 50, de 60, uma imagem gigantesca e só coisas negativas, coisas que realmente você vê, é um Draco falando com você, é um reptiliano falando com você. O tempo todo, né? O tempo todo. Eu tive o desprazer, há 2 dias atrás, de visitar um amigo, e a família tem desse costume de não considerar o que consome em termos de comunicação, e infelizmente eu estava passando aquele jornal da tarde, da emissora. Nossa, que é tão negativa, como a gente sabe, e uma pessoa lá, colocaram um advogado para falar, que fala lá com uma certa frequência, ele parecia que ele tinha vindo de um umbral. Ele falou, primeiro, que ele não tinha razão no que ele estava dizendo, segundo, que ele disse com rancor, com ódio, com uma dureza, que as pessoas recebem isso dentro de casa. E pior, a maior parte não precisa disso. Aliás, ninguém precisa disso, né? Então, o que nós pensamos faz sim a nossa vida. Se você pensar o positivo, eu tive a enorme satisfação na quarta-feira de falar de otimismo, né? Falar sobre o otimismo e parte disso, né? Parte deste positivo, parte desse trabalho. É um trabalho, isso não é, quer dizer, a conquista do ser humano, a maior conquista do ser humano não é a sorte, não é o estar no lugar certo na hora certa, é um esforço, é dedicação. Então, se você quer ascender naquilo que a sua vida vai te levar em termos de crescimento, é essa mudança que necessita, e saiba que o que você pensa determina a sua vida, seja ela ótima, seja ela de sucesso ou não. Né? Se ela está bem, se ela tem sucesso, é porque você está numa fase ótima, e continue nessa fase ótima também para a ascensão espiritual. Você falou uma coisa interessante, porque pensamento é energia, então, sendo energia, ele também cria, né, Walter? Isso é bastante interessante. Pensamento é energia, é um quanto de energia, né? Então, alguns estudiosos criaram, inclusive, termos, né, padrão pensênico, né, ou então pensamento forma, são tudo coisas que merecem ser estudadas. O que é padrão pensênico, né? É o pensamento hábito, aquele padrão que você estabeleceu, né, vira até uma crença interna sua, né, aquele repetir de processos, que pode, se for positivo, você está crescendo, até você nem percebe o processo, mas se for negativo, é a construção de um castelo, né, mal assombrado na vida, né, e o pensamento forma é outra questão interessante, né, porque o pensamento formando, né, fatos, atos e circunstâncias da sua vida, né, isso precisa ser bastante notado e se prestar muita atenção nisso. Bom, Walter, temos mais perguntas aqui. Essa aqui é legal, hein, pessoal? Essa eu acho que todo mundo passa por isso, porque o hábito é uma coisa horrível. O que é o poder do hábito? Gente, o hábito é uma coisa difícil de lidar, né? A gente habitua com aquilo. O poder do hábito é o repetir, né? O repetir todo dia. Né? Todo dia é a mesma coisa. Né? Todo dia... E aí vocês veem que eu estou balançando a cabeça, estou fazendo aqui um tipo cansado. É nesse hábito que a gente está falando. Se você tem hábitos positivos, você acorda com aquele bom humor, o bom dia, vamos tomar um café com a família, ou sozinho, mas você está, né, você está positivo para você está proativo, você tem a alegria dentro de si. Não é esse hábito, ele, na verdade, ele é multiplicador. Agora, eu fiz aquele tipinho cansado, que a gente está falando dos maus hábitos, né? Então, o poder do mau hábito destrói e retira toda a sua energia, né? E aí você vira o sócio minoritário da sua existência, porque a sua existência começa a mandar na sua vida, determinar o que você tem que fazer, aí você começa a ter crenças
inversas, né, que depende de sorte, depende do seu signo, depende de terceiros, você projeta para fora de si, fica ainda pior, porque você começa a culpar porque você não teve uma boa educação, você não teve oportunidade, porque os seus pais, ou quem quer que seja, e não é nada disso. Né? Todo o sistema de construção da nossa vida está dentro de nós, e é nossa responsabilidade. Né? A física quântica, e esse programa de hoje é uma complementação, uma continuação, né, do que a gente começou a semana passada, baseado, né, no quem somos nós. A física quântica fala que a responsabilidade é toda sua, toda nossa. Né? Ninguém faz para você a sua realidade. A sua realidade é você que constrói, dentro do que você pensa e como você pensa e a qualidade desse pensamento. E aí entra o poder do hábito. O poder do hábito positivo, você cresce, você expande, você concilia, você abraça o mundo, você traz pessoas junto, você faz muitas coisas. E o poder do mau hábito é justamente o contrário de tudo isso, e aí não tem para ninguém. Ninguém é responsável, além de nós mesmos, sobre esses hábitos, quando seja eles quais forem, né, para cima ou para baixo. É verdade. Atitudes repetidas pode ser comparada ao vício? Sem dúvida. Essas atitudes repetitivas, né, que combina com o hábito, né, ou as manias que a gente fala, são comparadas a vícios. Por quê? Né? Porque o nosso sistema físico guarda memórias psíquicas do que nós somos e do que nós fazemos. Se você acordou bem, se você está positivo, todo o seu sistema motor, as suas células, o seu sangue, tudo que está em você está positivo. Né? Ele está vibrando nessa onda, nessa vibração. Se você assume, né, uma atitude escura, uma atitude deprimida, uma atitude difícil com você, com a vida, você grava em si essas memórias, e essas memórias elas podem ser redespertadas, né, diuturnamente, diariamente, hora em hora, e vira um vício. Por isso que é muito importante tomar cuidado com os pensamentos negativos, porque depois é difícil tirar eles de dentro. Depois você precisa fazer uma desintoxicação. Você tem que se desintoxicar, né? Você tem que se limpar desse ambiente. Inclusive, é importante, quando a gente fala de ambiente tóxico, a gente olha as pessoas em volta, não dê corda para pessoas tóxicas, que você vai se intoxicar. Não seja ingênuo achando que porque você já viu coisas no mundo de tudo quanto é tipo, né, de tudo, você está blindado. Você não está, você se contamina. É verdade. Né? Então, por mais que você queira fazer um trabalho mental, bloqueio, coisa e tal, você deve se afastar dos ambientes negativos, dos ambientes de baixa índole, de baixa vibração, porque você não está blindado, você se contamina. Se você não entrar na mesma vibe, de repente você não percebe, você está triste, você está deprimido, você está mal, né? Você está doente, está com uma dor de cabeça, tem uma indisposição estomacal, você tem uma série de processos físicos que te afetam, né? Quando esse vício, né, do repetir, né, ou de achar que a gente está protegido, né? Nunca pense que você pode entrar num ambiente ruim e sair de lá ileso, sair de lá sem receber nada. Estar acima daquelas energias que você não está. Você não está. Você está quando você tem consciência e você escolhe os melhores lugares, os lugares onde o seu padrão vibracional é compatível e é aceitável, é aquilo que a pessoa quer. Quer um exemplo muito prático de vício negativo? Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp hoje é uma verdadeira lata de lixo. Por quê? Porque as pessoas são desocupadas, vamos dizer, um grupo tem 20 pessoas, 6 ou 7 ficam conversando o dia inteiro.
reproduzindo muitas vezes coisas que não vão te fazer bem. E como o telefone é uma coisa que te induz, ele não te deixa quieto, né? Você pode desligar a mensagem da tela, tirar aquele sinal sonoro, mas quando você entra no WhatsApp para ver uma coisa interessante, está lá 30, 40 mensagens. Quando você abre, das 30, 40, a maior parte não tem conteúdo forte para você, não te traz conteúdo forte. Então, tomem cuidado com isso. Todo mundo quer participar de grupinho de WhatsApp para estar sabendo das coisas, aquele grupo da faculdade, o grupo não sei do que, o grupo não sei do que. Veja até onde isso serve para você. Porque as pessoas, muitas vezes, que você conheceu lá atrás, estão numa vibe negativa, estão chorando, estão xingando o governo, estão falando um monte de coisas, e você olha aquilo, mesmo que você não fale nada, mas aquilo meio que estraga você por dentro. Então, cuidado com o que você consome psiquicamente, fisicamente, moralmente, que faz toda a diferença. E se não tomar cuidado, pode virar um vício. É verdade. Pessoal, libertação das crenças pode resultar numa aceitação positiva? Então, é o que eu sempre venho dizendo, e para as pessoas refletirem e verificarem o que significa a crença na vida delas, né? O que é o acreditar, né? As crenças, quando você consegue se libertar delas, né? Ou seja, você começa a decidir por você, você vira o majoritário, né, das decisões da sua existência, né? Ela pode caminhar, e caminha de fato para uma aceitação positiva. Por quê? Porque as crenças, elas te doutrinam, né? Elas te comandam, e algumas delas te manipulam. E o pior disso é o regime de crenças, né? Quem manda no que você acredita, né? Porque muitas pessoas dizem acreditar nisso ou naquilo outro, mas não percebem que o próprio acreditar dela tem um comando, tem alguém que dita aquilo para ela crer, né? Força, direto ou indiretamente, ela crê naquilo. Então, pode ser muito libertador, sim, a gente sair, né, do campo das crenças e passar a aceitar. Aceitação é diferente de crença. Aceitação, você vai vivenciar as experiências. Claro que dá trabalho, né? É mais fácil acreditar do que aceitar. Mas eu sempre convido as pessoas a esse processo. Aceite, pesquise, questione, converse, aprenda, guarde informação. Não pensa que tudo que você vai aprender ou ouvir na vida é uma coisa só. As pessoas têm muita pressa de resultados, né? A gente que é do meio ufológico, que é no meio metafísico, encontra muito isso. Você conversa com uma pessoa mais racional, mais cartesiana, ela quer a resposta agora, né? E muitas vezes você fala uma coisa, fala, de onde você tirou isso? Eu falo, não tirei de lugar nenhum. Mas como é que você sabe disso? São anos de pesquisa, são anos de vivência. Mas eu não aceito isso. Bom, você não aceita. Se você aceitar agora isso, mesmo que não seja fácil para você, você guarda essa informação e compara com futuras demais. Não, eu não quero isso. Bom, a pessoa muitas vezes não aceita e passa só ficar no campo da crença. Ela quer acreditar. Eu acredito ou não acredito, né? Porque acreditar é mais ou menos um campo de conforto, né? A pessoa fica acomodada, ela não se movimenta em torno do conhecimento, né? Então, acreditar é mais fácil por causa disso, e aí deixa de ser libertador. E se você quer se libertar, você quer ser o dono da sua existência, é bom refletir nisso. É bom ver entre o que você aceita e vivencia e o que você apenas acredita ou não acredita, né? É isso aí, grande Walter. Walter, então podemos entender que a vida que eu levo é a vida escrita por mim mesmo? É isso mesmo? Exatamente. Eu escrevo como página da minha história, Walter? Conta. Exatamente. A sua história é você que escreve, é você que faz a sua história, né? Ninguém mais diferente disso. E isso vai desde do momento que você era um bebê, que você veio para esse planeta, que você chegou aqui, e até o último suspiro e toda a sua existência, é você que escreve a sua história. Por isso nós somos indivíduos, por isso nós temos livre-arbítrio,
por isso que nós temos a chance de escolher, nós podemos mudar. Veja que maravilha, o ser humano ele pode ter uma série de desafios, a vivência em cima de desafios, mas é a única criatura no planeta hoje que tem o direito, né, a capacidade de mudar a sua história, mudar a sua própria existência. E volto a lembrar vocês, todos os canalizadores, os youtubers, os nossos irmãos aí que estão fazendo lives, estão informando isso. Nós saímos do campo da expiação e provas, estamos na regeneração, tá? Então, isso é muito importante levar em consideração, porque escreva daqui para frente a sua história com o seu melhor, porque você tem ele à disposição, né? Claro, aí muita gente pode dizer, mas, poxa, tem gente aí passando dificuldade, tudo. Sim, existem memórias, né, memórias no perispírito da pessoa, memórias kármicas que ela ainda vivencia. Mas como são memórias kármicas, você consegue sublimar, você consegue retirar isso do seu campo e viver uma vida de fato, né, como um ser humano merece, como você merece, como cada um de nós merecemos. Isso é muito importante. Então, a vida é um livro escrito por nós mesmos. Então, que a gente possa escrever um belo livro nessa existência, né? Porque virão outras depois, né? Olha só, Walter. Qual o real significado da liberdade? Liberdade não é fazer o que quiser da vida, Walter? Como que é isso? Explica pra gente. Então, isso sempre foi uma discussão até ideológica, política, social, né? Sempre se pensou na juventude, né? Quando a gente estava lá na faculdade, ou até no curso médio, que a gente começa a entender o mundo, ou querer entender o mundo, ou não entender nada, e faz aquela baita bagunça, aquelas discussões, e vem sempre aquele professor, né, dizer para a gente sobre liberdade, e a gente estabelece um conceito de liberdade. Bom, liberdade, então, é o poder fazer tudo o que eu posso fazer, né, desde que eu não atinja o direito dos outros. Ser livre significa você fazer tudo o que você pode fazer, né, desde que eu não ultrapasse ou não invada o direito dos outros. E isso é um conceito raso, né, um conceito usual, acadêmico até. Na verdade, a liberdade, ela a real liberdade é você fazer não tudo o que você quer, mas o que precisa ser feito. Isso é o sentido real da liberdade. Então, você ser livre no seu casamento, por exemplo, não é fazer tudo o que você quer, desrespeitar os seus votos, o seu compromisso. Faça o que precisa ser feito, você vai ser livre. Porque quem está com você vai ser feliz. Se você fizer o que tem que ser feito, você vai ser feliz, ela vai ser feliz, ou ele, não importa, né? É um exemplo. Então, liberdade, você quer ter liberdade no seu trabalho, mesmo que você seja submetida a uma chefia, uma empresa, um grupo, né? Você quer ter liberdade no seu trabalho, faça o que tem que ser feito, né? O que é necessário ser feito, e isso vai te dar liberdade. Agora, pensar que liberdade é poder, né, galgar qualquer situação, né, sem comprometimento, né, sem você se dedicar, sem você se doar, né, dedicação, né, compromisso, isso não é tirar a sua liberdade, isso é uma escolha que você fez, né, você tem um projeto de vida, dentro desse projeto, ou você faz ou você não faz. Agora, se você não fizer o que deve ser feito, você vai estar preso a problemas, né, aí nascem os problemas, né, então a pessoa se compromete, mas não cumpre, né, não cumpre as coisas da vida. Então, liberdade, de fato, faça o que tem que... Você quer ser livre? Livre totalmente? Faça o que tem que ser feito. Que aí você vai encontrar o real sentido da liberdade. Porque você vai encontrar alegria, você vai encontrar felicidade, satisfação, reciprocidade, né? Porque, por incrível que possa parecer, as pessoas devolvem para a gente o bem que a gente faz. Né? Elas devolvem, sim. Não é dizer não... sabe, se o olhar da pessoa está pro egoísmo, ela vai encontrar gente egoísta, mas dentro de um conceito humano, você recebe
né? Porque o ser humano foi feito para isso, né? Para reciprocidade, né? Para sociabilização, para dividir o que tem, para dividir o amor, para dividir a dedicação. Então, liberdade significa faça, né, o que tem que ser feito, que aí você vai encontrar esse sentido maior da liberdade. Bom, Walter, nós temos apenas quantos minutos? 5 minutos só. Passa tão rápido, né, com o Walter, gente? Rapidinho. Walter, vou colocar 2 perguntas, porque em 5 minutos você não vai conseguir responder, mas eu acho que você consegue. O que de fato eu quero? O trabalho da transformação, então, é algo que só pode ser feito por nós mesmos? Eu vou colocar as 2 em uma aqui para que a gente consiga responder, porque é importante. O que de fato eu quero? Né? Isso é uma provocação para né, a pessoa levar para si, né, essa pergunta: o que de fato eu quero? Né? Eu quero o bem, eu quero me desenvolver, eu quero crescer. Dentro desse conceito de querer, né, o que eu quero? Se eu quero bem, se eu quero progredir, se eu quero realizar, eu tenho que colocar tudo isso dentro de mim. Eu não realizo, né, com pensamentos derrotistas, né? Eu não encontro o amor sendo egoísta, sendo triste, sendo duro, sendo amargo. Eu não encontro, né, a alegria sendo, né, negativo, sendo triste, né? Então, de que de fato eu quero? Quais que são as minhas escolhas? Essa pergunta é importante que todos façam diuturnamente. Todo dia a gente precisa, né, principalmente no início desse processo, se perguntar: o que de fato eu quero? Para onde eu quero ir? Né? Isso é importante. E o trabalho de transformação é algo que só pode ser feito por nós mesmos. Não tem ninguém que vá transformar. Quinta dimensão não é um lugar, quinta dimensão é aqui, é o que nós estamos vivendo, né? É um padrão vibracional, e a ascensão é um processo interno nosso, individual, de crescimento, e que não virá ninguém de fora. Esqueçam, tá? Quem está interessado em ufologia, esperando que vai encostar uma nave e vai transformar o mundo, mas está enganado. Aliás, vai ser uma enorme decepção o primeiro contato ufológico no planeta para muita gente, mas uma enorme, porque vão esperar um monte de situações confortáveis para si, e vai ser ao contrário, né? Quem estiver preparado, quem estiver atento, quem estiver respeitoso com o próprio ser humano, porque quem não respeita o ser humano não vai respeitar um ser que vem de uma outra inteligência, de uma outra realidade, né? Quem não estiver preparado dessa forma e se estiver, vai estar consciente do que eles vão vir fazer aqui, né? Vai estar dentro de um processo, né, de caminhar junto, né, de continuar um trabalho. E o resto vai ter uma enorme decepção, vai achar que vai ver cineminha, show pirotécnico, e não é nada disso que vai acontecer, não é nada disso que está acontecendo. Tanto é que tem muita gente reclamando que nada acontece, né, porque não quer despertar, não quer prestar atenção realmente no que está havendo. Então, a transformação é feita por nós mesmos. É verdade, nada muda se a gente não mudar, né? Inclusive, mudar a visão e conseguir olhar para dentro, porque o caminho sempre, como o próprio Walter vem falando no decorrer de todos esses anos, caminho interno, e é daí que a gente alavanca o voo para uma outra dimensão de quinta D e compreensão para quem somos nós, né, Walter? Bom, eu queria te agradecer, meu querido amigo, conto com você, o Cron TV está com o Walter todas as quartas-feiras também, ele tem um programa lá que aborda também o tema de consciência. Convido vocês a entrarem aqui na TV Galáctica, no Cron TV. Nós estamos irmanados no trabalho de consciência. Queria agradecer ao Walter mais uma vez, que está sempre aqui amorosamente, afetuosamente, trocando todo esse conhecimento, compartilhando, aliás, esse conhecimento com a gente. E você que nos assiste, uma feliz Páscoa, um feliz renascimento, que você renasça para o teu Cristo interior, que eu acho que é essa coisa mais importante. Essa é a minha mensagem para todos os internautas que estão aí nos assistindo. Walter, deixa sua mensagem e gratidão pela presença. Mais uma vez, estou profundamente agradecido aqui pela oportunidade, os nossos ouvintes que sempre nos acompanham aqui, que estão nesse trabalho junto conosco,
A questão não é nos ouvir, mas é aproveitar as nossas palavras naquilo que pode mais, né, de ajudar a crescer. Então, quero agradecer a Cris, quero agradecer a equipe da TV Galáctica e que todo mundo que esteve aqui com a gente e que vai estar ainda assistindo a gente aqui. Obrigado e fiquem em paz. Uma boa final de Páscoa aí para todo mundo. Gratidão, pessoal. Até o próximo ponto zero. Até mais, pessoal. Até mais.